Meus amigos, tem certas bolas que não dá para levantar porque é tudo que a galera quer. Cabeceio sem perder, mas vou correr pelo direito. Moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais na missão dos 400 mil inscritos sem pedir inscritos, mas indiretamente já pedindo. Ó, ainda falando dos resquícios desse Brasil e Argentina, dessa má fase da seleção brasileira, o Gabriel Jesus deu uma entrevista logo depois do jogo que acabou repercutindo muito mal para ele, principalmente, porque ele levantou uma bola que quem não gosta do Gabriel ou tem restrições ao Gabriel Jesus ou já vem criticando a seleção e vai criticar quem lá estiver, aproveitou para cortar de cima para baixo sem dó nem piedade. E aí eu queria que a gente tentasse entender juntos o que disse o Gabriel Jesus. Será realmente que gol não é o ponto forte do Jesus? Será que ele acha isso? Ou será que ele estava falando de um contexto específico em que, de fato, gol não tem sido o ponto forte do Gabriel Jesus, mas me parece que a entrevista dele, com um tom de sinceridade acima da média, ela trouxe um canhão que já está pronto ali para ser apontado para algumas figuras da seleção brasileira. E o Gabriel Jesus acaba sendo uma dessas figuras, principalmente depois da Copa de 2018. Eu vou colocar o trecho exatamente do que disse o Gabriel Jesus para a gente tentar entender se foi isso realmente que ele falou e se foi isso que ele falou, por que gol não é o forte do Jesus? Ou por que gol não é o forte do Jesus na seleção? Será que ele é um atacante tão limitado assim como estão querendo pintar? Porque ele é qualquer coisa menos bobo para achar algo assim e falar publicamente depois de uma derrota contra a Argentina. Então, vamos tentar entender as aspas de Gabriel Jesus. Cara, como eu disse, tem coisas que me incomodaram bastante, né? No ciclo pós-Copa de 18 me incomodou muito. Né? Eu era mais jovem que hoje, obviamente. Tinha outra cabeça. Hoje eu tenho outra cabeça. Hoje eu sou um homem mais maduro, mais formado, pai de família. Hoje eu entendo que o futebol é uma prioridade para mim. E eu sempre vou dar minha vida para estar bem, para fazer o melhor, principalmente quando eu vim jogar na seleção brasileira, que é o sonho de criança que eu sempre tive. Porém, tem coisas que eu não controlo, que é isso, sabe? Eu tento, eu busco, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém eu faço gol, eu estou lá para fazer gol, tanto que eu fiz gol aqui na seleção e quando voltar a fazer gol vai acontecer, sabe? Trabalhar, eu trabalho quieto, não sou de rebater crítica, não sou de ficar feliz com elogio, já fiquei mal por crítica também, mas hoje eu sou um homem mais maduro, não entendo. Não me incomodou nada. Nada me incomoda mais. Cara, assim, vamos lá, por partes, tá? Primeiro, para mim, claramente ele está falando da relação dele com a seleção brasileira. A função que ele cumpria no City ou a função que ele cumpre no Arsenal é outra coisa. Acho que no City e no Arsenal, gols não foram e nem são o problema. O Gabriel Jesus tem temporadas boas de gol e o Gabriel Jesus no City, por exemplo, mesmo não sendo um titular habitual, ele cansou de ser ou o vice-artilheiro do time na temporada ou o terceiro artilheiro do time na temporada, com gols bem importantes. A mesma coisa vale no Arsenal, em que ele é muito mais titular do que era no City e fez gols muito importantes. E no melhor momento dele na temporada passada, por exemplo, que era a sua primeira no Arsenal, ele acabou se machucando. E isso, obviamente, cobrou um preço. Obviamente, isso cobrou um preço. Então, vamos tentar entender aqui o que ele fala em relação à seleção. Primeiro que, depois de 2018, a relação das pessoas com Jesus mudou completamente, né? A Copa do Mundo em específico. Porque, assim, o problema não foi o Jesus não fazer gol. Foi o Jesus não fazer gol na Copa e o Brasil não ganhar a Copa. Porque, de novo, já falei isso várias vezes aqui, o Giroud, ele não fez gol na campanha de 2018 da França, mas ele foi importante no título da França. Inclusive, ele é importante
na semifinal e na final, no papel de pivô, de referência e tal. E não passou por todas essas críticas pós-Copa, porque a França ganhou a Copa do Mundo. E o Giroud continuou no ciclo, o Giroud continuou jogando, e enfim, e está lá até hoje. Então, o ponto do resultado final do grupo impactou de maneira diferente em algumas figuras. Depois de 2014, por exemplo, esse processo de fritura aconteceu com o Fred. Só que o Fred atuava no futebol brasileiro, então ele conseguiu provar aqui, para os seus críticos, em loco, o seu valor. E ele terminou o campeonato de 14, brasileiro, artilheiro do campeonato. E foi muito doído por Fred aquela relação de ser chamado de cone, de achar que, enfim, que ele era um inútil, que ele não era. E olha que o Fred tinha outro tamanho para a torcida brasileira quando foi para a Copa de 2014, diferente do Jesus pós-2018. Porque lembrando, o Jesus desembarcou na Copa da Rússia como o artilheiro da era Tite. Então, assim, gol não era o problema ali, porque a engrenagem funcionava e era bem distribuído entre ele, Coutinho, Neymar, eventualmente o Paulinho, William. Então, assim, o time era uma engrenagem bem feita e o Jesus funcionava. Pós-Copa de 2018, e de fato ele na Copa do Mundo não funcionou, se pedia inclusive que o Firmino fosse o titular e tal, porque vinha entrando bem, o Tite deu essa chance ao Firmino. Pós-Copa de 2018, quem começou o titular foi o Firmino. Chega na Copa América de 19, o Gabriel Jesus ele volta a ser titular do time e não mais como o 9, mas como um cara que saía da direita para dentro. E vai muito bem, diga-se passagem. Porque quando você tirou o Gabriel Jesus do foco, do miolo do fazer gol, de ser o homem-gol, e lembrando, ninguém seria o homem-gol da seleção com o Neymar em campo, porque o Neymar ia canalizar a maioria dos gols. Então, assim, o artilheiro da seleção fatalmente não seria nenhum 9, seria o Neymar. Agora, nesse terreno, sem o Neymar, volta a cobrança de alguém que assuma essa responsabilidade, ou que canalize esses gols. E aí se fala do Endrick, fala do Vitor Roque, fala do Marcos Leonardo, mas realmente, na Europa, o melhor 9 que o Brasil tem hoje é o Jesus. Inclusive, se nós formos justos na avaliação, e a TNT tem feito esse levantamento a cada rodada da Champions, o melhor brasileiro na Champions, até este momento da gravação desse vídeo, é o Gabriel Jesus. Então, o Gabriel Jesus, ele é o problema? Não. Na seleção há uma questão, sim, muito mais de engrenagem do que dele. Ele teve quantas chances nesse período? Quantas chances claras? Quantas chances ele teve, como o Martinelli teve, por exemplo, contra a Argentina? Isso precisa ser colocado muito honestamente na discussão para a gente entender como é que está a conversão do Jesus na seleção, como é a conversão dele no Arsenal, ou como era no City. Será que o percentual é tão diferente assim? Porque aí a gente precisa olhar para a engrenagem e não só para avaliação individual. Existe um problema? É evidente. E ele estava falando disso. Na seleção, realmente, gol não é o ponto forte do Gabriel Jesus. E dentro de um contexto de crise, isso amplifica o problema. E o Gabriel Jesus, ele entregou de bandeja o argumento para as pessoas que já não gostam, ou já reclamam, ou estão, de fato, cornetando a seleção brasileira. Então, assim, é muito ruim ver essa fritura, porque assim, o Gabriel Jesus não merece, como eu acho que nenhum jogador, né, merece ser tratado como um inútil, porque não é. Ninguém chega no profissional, ninguém chega para jogar no City, no Arsenal, ninguém é um prodígio na base do Palmeiras e não sabe jogar. E lembrando, o Jesus, quando surge, ele surge não só como um 9 de área, ele sempre foi um 9 de muita movimentação, de gerar jogo, de sair da área, de trabalhar para o coletivo. Só que no momento em que o coletivo da seleção não funciona, se buscam heróis, se buscam protagonistas, que provavelmente não é o perfil do Jesus. Não é o perfil do Gabriel Jesus neste momento. Ele pode ser, em algum momento, como foi em lampejos no Arsenal, como foi no Brasileiro de 2016 pelo Palmeiras, mas não parece ser o estilo de jogo do Jesus. E não tem problema nenhum, os jogadores têm perfis diferentes, mas eu acho muito cruel que se pegue essa frase, que sim, foi ele próprio que falou, ela não é tirada de contexto, ela é isso aí, a frase ela é esta, porém,
no recorte de seleção brasileira, fazer uma avaliação de que o Jesus, você pode reclamar dos gols, você pode reclamar de poder de decisão, acho ok, acho honesto fazer essa crítica, mas não há omissão no jogo do Jesus, não há um cara que não se doa 100% pela seleção brasileira, e que veio machucado, lembrando, né? O Arsenal, inclusive, não dizia para a seleção nem trazê-lo, porque não ia dar tempo dele estar em campo, e ele esteve, ele brigou, ele batalhou, ele gerou a jogada que foi a melhor chance da seleção, a finalização do Martinelli. E aí, para a gente olhar, né, se gol não é o ponto forte do Gabriel Jesus, por clubes ele tem 138 gols em 363 jogos. É uma média de 0,38. Óbvio que é uma média muito abaixo da de grandes artilheiros que a gente tem. O Gabriel Jesus, ele é um bom atacante, mas ele talvez não seja um bom matador, ele não seja um bom artilheiro. E ok, existem atacantes e atacantes. O Jesus me parece muito mais um segundo ótimo atacante do que necessariamente um camisa 9 em que você entende que será o goleador da sua equipe. Então, se nós olharmos as temporadas do Gabriel Jesus, a melhor da vida dele é a de 19 e 20, num time muito arrumado do Manchester City, em que ele não era o titular absoluto e que ele meteu 23 gols. Né? 21 gols ele fez no Palmeiras, na temporada em que, de fato, ele explode para o Brasil, né? E é campeão brasileiro. Eleito, inclusive, o melhor jogador daquele Campeonato Brasileiro com 21 gols na temporada. A primeira do City são 11 jogos e 7 gols, é um início muito bom, né? Um início de rabicho de temporada muito bom do Gabriel Jesus. A seguinte, 17, 21, 23, 14, depois foi diminuindo. A primeira dele no Arsenal tem a lesão, mas ele tem uma média de 1 gol a cada 3 jogos. E nessa agora, em 11 jogos, 4 gols. De novo, você tem, pela seleção brasileira, 64 jogos e 19 gols, uma média até inferior a que ele tem por clubes, e uma média inferior à geral da carreira, que é 0,37, porque a média da seleção joga essa média para baixo. Então, de novo, o Jesus, ele dá uma entrevista muito honesta, no momento em que talvez essa honestidade jogue contra ele, né? Essa sinceridade jogue contra ele. Quando ele fala que gol não é o seu ponto forte, e de novo, no recorte de seleção brasileira, e acho que tem uma avaliação mais profunda que ele está, talvez nas entrelinhas, dizendo: eu não sou esse matador, eu não sou esse tipo de atacante, eu colaboro com gols aqui e ali, não são gols sequenciais, não é um caminhão de gols, mas eu gero o jogo, eu ajudo, eu crio situações, e aí, de novo, a engrenagem diz muito mais do que o jogador, porque num contexto de City, o Gabriel Jesus ele nunca foi massacrado na Inglaterra. No contexto de Arsenal, o Gabriel Jesus nunca foi massacrado na Inglaterra. Na seleção brasileira, depois de 2018, há um massacre em cima do Gabriel Jesus, quando claramente assim, o ciclo de 16 a 18 foi muito bom da seleção, foi muito bem feito, e entre 18 e 22, você teve oscilações e algumas quedas, e alguns jogadores que foram mais ou menos fritados. O Jesus foi um deles, inclusive por muito pouco, nem para a Copa vai, porque de fato ele chegou a ficar fora de determinadas convocações do Tite, que sempre teve nele um cara de confiança. Então, assim, vai ficar o meme, vai ficar a frase, ela vai ser várias vezes usada contra o Gabriel Jesus, o que eu lamento por ele, mas eu entendo que há uma avaliação que pode ser feita de maneira séria nessa frase do Gabriel Jesus. Ela tem uma verdade aí e ela tem uma explicação. Ela não é um problema do Gabriel Jesus enquanto jogador de futebol. É uma característica, e aí eu acho que talvez a gente cobre do Jesus um percentual de gols, uma quantidade de gols, uma característica de matador que simplesmente ele não tem. Não tem. E ele reconheceu isso. E em algum momento essa crítica poderia ter feito mal ao Jesus, e ele reconheceu que fez. Hoje, ele entende o seu jogo, ele entende o que ele contribui para o jogo, e ele, pelo que ele disse, sente menos essas críticas. Mas a frase, ela é um problema para o Jesus, porque assim, agora ela vai ser usada contra ele em várias situações. Em várias.
e ela vai ficar sendo replicada aí por muito tempo.